1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: que atitudes a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo. A doutrina das últimas coisas, especialmente a doutrina da segunda vinda de Cristo, tem despertado um grande interesse na igreja cristã, especialmente nestes 2 últimos séculos. Inúmeras obras têm sido escritas sob perspectivas bastante diferentes, é bem verdade. E essa revitalização da doutrina das últimas coisas tem levado muitos crentes a um despertamento espiritual e, mais do que isso, a um profundo engajamento na obra missionária. Por outro lado, alguns desvios e equívocos nesta área têm levado muitos crentes também a uma situação de omissão, de isolamento e, de certa forma, de alguns desvios da doutrina evangélica. Hoje, à guisa de introdução, eu quero focar 2 extremos que têm sido cometidos em relação à doutrina da segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, aqueles que se entregam à curiosidade frívola. É muito comum na questão da segunda vinda de Cristo as pessoas se empolgarem tanto que perdem de vista a essência desta verdade e ficam à procura de alimentar a sua curiosidade, ficam apenas especulando datas. Alguns chegaram ao ponto de marcar a segunda vinda de Cristo. Ainda hoje, alguns escritores contemporâneos nossos chegaram ao ponto de marcar datas, como um comentarista muito conhecido nosso, Russell Norman Champlin, no seu comentário de Apocalipse, ele chegou a marcar uma data, e todas as pessoas que fizeram isso no passado, estão fazendo isso hoje, se equivocam, e se frustram, e frustram as pessoas, porque na verdade, a vinda de Cristo, a data, o tempo, a época, é algo que está para além do nosso conhecimento. O Senhor Jesus Cristo disse que isso não foi revelado, nem a anjos, nem à igreja. É da economia, da soberania de Deus. Portanto, especular, portanto, dar cordas à curiosidade frívola quanto a datas, é cair numa situação de embaraço, é entrar num campo absolutamente desconhecido, frustrante, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O papel da igreja, na verdade, não é decifrar tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A tarefa da igreja é estar preparada, a tarefa da igreja é estar
engajada na obra do testemunho, da pregação do Evangelho. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção, à guisa de introdução, o segundo extremo, são aqueles que se entregam ao ceticismo incrédulo. E talvez, irmãos, hoje a gente não tenha pessoas que neguem a doutrina da segunda vinda no meio evangélico, mas nós temos no meio evangélico aquelas pessoas que dizem o seguinte: bom, eu acho que Jesus não vai voltar na minha geração. E vivem desapercebidamente, desatentamente, como se a segunda vinda de Cristo fosse um assunto para um tempo tão distante, que a nossa geração não tem que ter nenhuma preocupação ou cuidado com este fato. Se você observar, o apóstolo Paulo não pensava assim. E eu creio que todo cristão deveria crer na possibilidade da volta de Jesus no seu tempo. O apóstolo Pedro chega a denunciar aqueles zombadores e blasfemos que perguntavam: onde está a promessa da sua vinda? Desde que o mundo existe, que as coisas estão do mesmo jeito. E viviam então desatentamente, desapercebidamente. E isso é um erro, isso é um equívoco, isso é um extremo que nós não podemos cometer. Eu creio, queridos irmãos, que no meio desses dois extremos a Igreja de Cristo precisa tomar uma decisão. Como é que ela deve se portar? E aqui, eu gostaria que você pudesse perceber comigo que a igreja deve aguardar a segunda vinda com uma atitude de expectativa, de vigilância, de coragem e de confiança. Então eu chamo a sua atenção para nós abrirmos agora o texto e vermos junto o que esse texto tem para nos ensinar nesta noite. Em primeiro lugar, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Versos de 1 a 3. Você percebe que Paulo está escrevendo esta carta para atender a duas solicitações da igreja de Tessalônica. Paulo passou lá pelo menos 3 semanas ensinando, e certamente Paulo não teve tempo para examinar exaustivamente todos os assuntos. Então surgiram duas perguntas na igreja. A primeira pergunta: aqueles irmãos nossos que morrem, eles estão em desvantagem aos que estiverem vivos? Há esperança para um crente que morre? Ele está em alguma desvantagem em relação a um crente que estiver vivo quando Jesus voltar? E Paulo escreveu então capítulo 4, versículos 13 a 18 para dizer: não, uma pessoa que morre não está em nenhuma desvantagem em relação aos que estiverem vivos. Porque quando uma pessoa morre, o seu espírito vai para Deus, e quando Jesus voltar, o corpo vai ressuscitar antes dos vivos serem transformados e arrebatados. A segunda pergunta que eles tinham para fazer era esta: se Jesus voltar, nós crentes corremos o risco de estarmos desprevenidos e despreparados? Como é que Jesus vai voltar? De que forma ele vai voltar? Como é que serão as características da sua vinda? E Paulo agora, nesse texto que estamos considerando nesta noite, vai dar esta segunda resposta à igreja. E aí, ele vai mostrar, primeiro ponto: a segunda vinda de Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja. Quando ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Por que ele está dizendo que não há necessidade de que ele escreva sobre esse assunto? Porque na verdade Paulo já estivera naquela igreja pregando sobre esse tema. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não tenho mais nada a acrescentar do que aquilo que eu já falei para vocês, quando estive aí entre vocês. Se o desejo de vocês é conhecer em detalhes, se o desejo de vocês é mergulhar em determinados aspectos de data, eu não tenho mais nada a acrescentar. O que eu falei para vocês é tudo o que eu tenho para dizer para vocês. Penetrar além deste fato, de que Jesus vai voltar, de como ele vai voltar, laborar em campo que não nos compete. Isso é da economia, da soberania de Deus. O tempo e a época nós não podemos definir. Em outros termos, Paulo está dizendo o seguinte: eu não sou um estudioso que fica preso, obcecado com a questão de datas.
Paulo não era um estudioso que vivia com a calculadora na mão, fazendo contas para marcar datas, nem com um mapa profético, fazendo conexões entre estes ou aqueles outros acontecimentos. Não. Ele já havia ensinado à igreja que a ninguém fora dado conhecer com precisão o tempo exato da segunda vinda de Cristo. Somente Deus sabe que dia será este. Agora, notem vocês, quando Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Essa palavra tempo e épocas vem de duas palavras gregas muito interessantes, cronos e kairos. O cronos é a medida do tempo cronológico, de onde vem a nossa palavra cronos, relógio, tempo. É a medida do tempo de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Essa sucessão dos fatos e dos acontecimentos é cronos. O kairos já não é essa medida de tempo sequenciada. É um tempo oportuno. É um tempo de uma intervenção especial de Deus. Não acontece, via de regra, na sucessão cronológica dos acontecimentos. Mas numa ocasião oportuna, numa ocasião especial, Deus vem, Deus age, Deus intervém. Isso é o kairos de Deus, isso é o tempo especial de Deus. Foi essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, depois da sua ressurreição. Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu-lhes: não vos compete saber, nem cronos, nem kairos. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Notem vocês, Jesus tira o foco da escatologia para martiria, para testemunho. O foco da igreja não é estar com um mapa na mão ou com uma calculadora na mão, tentando decifrar datas. O papel da igreja é, enquanto Jesus não vem, fazer a sua obra, testemunhar do seu nome, pregar o evangelho. A escatologia não nos foi dada para nos desviar da missão, mas para nos encorajar para a missão. Segundo lugar, a segunda vinda de Cristo será repentina. Olha o verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É importante entender isso aqui. Você pode perceber que agora ele está falando de precisão, de acuracidade, de detalhamento. E o que ele está dizendo com precisão e com acuracidade não é o dia que Jesus vai voltar. O que ele pode informar com precisão é a maneira como Jesus vai voltar. Não o dia, mas a forma. E a forma com que Jesus vai voltar, ele diz, é repentina, porque ele compara o dia da vinda do Senhor, ou a vinda do Senhor, como o ladrão de noite. De que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E o que é que pode caracterizar isso? Alguns escritores tentam dar alguns detalhes muito precisos. Olha, isso vai acontecer, depois aquilo vai acontecer, depois aquilo outro vai acontecer, isso aqui não vai acontecer, assim aquilo outro não vai acontecer. E quase que passa para a pessoa um roteiro. Então, é por causa disso que algumas pessoas dizem, bom, com esse roteiro aqui não tem dúvida, Jesus tem que voltar. Tal época, tal dia, tal ano. E todas as pessoas que entram por esse caminho realmente vão se frustrar. Vão se frustrar. Mas o texto está dizendo o seguinte, o que você e eu precisamos saber é que Jesus vai voltar de forma repentina. Repentina. Como um ladrão invade uma casa de noite. Abruptamente, subitamente, repentinamente. É interessante que essa figura do ladrão de noite, ela foi usada por Jesus, ela foi usada por Pedro, agora está sendo usada por Paulo, e ele está revelando apenas um fato, que essa vinda vai ser tão rápida, como um relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente. Vai ser tão rápida essa vinda, como um abrir e fechar de olhos. Vai ser tão repentina, como o brado, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Vai ser tão repentina, que quando ele chegar, a porta vai ser fechada, e não tem mais chance de abrir essa porta. Esse é o ponto
que Paulo está querendo aqui nos oferecer. Terceiro lugar, a vinda do Senhor Jesus, ela vai ser não apenas repentina, mas vai ser inesperada. A mesma figura do ladrão. O ladrão não apenas chega rápido, o ladrão chega numa hora que ninguém está esperando. O ladrão não manda um telegrama, olha, tal dia, tal hora, prepare-se porque eu vou chegar. Esconda todos os seus valores, esconda todo o seu dinheiro, esconda todos os seus bens porque eu vou chegar. Em outras palavras, o dia da vinda de Jesus não será um dia óbvio. Vai ser um momento em que as pessoas vão estar desatentas, desapercebidas, despreparadas. A chegada dele vai ser não apenas repentina, mas vai ser tão inesperada como a chegada de um ladrão à noite. De certa forma, queridos irmãos, a gente pode perceber isso na linguagem lá de Jesus em Lucas 12, 39 e 40, quando Jesus diz assim: sabei, pois, isto, se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai, pois, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então note isso. Jesus vai voltar numa hora em que as pessoas não vão estar esperando. Vai ser um dia, como qualquer outro dia. Não vai acontecer nenhum fenômeno assim, puxa vida, hoje Jesus vai voltar mesmo, olha, está tudo parecendo que vai voltar. Não, não vai ser assim. E esta comparação do ladrão, eu acho que ela tem dois aspectos aqui que a gente pode ressaltar. A primeira delas é a questão da imprevisibilidade. É imprevisível. E o segundo aspecto é o aspecto da não acolhida, ou na má acolhida. Perceba você que para o ímpio, a chegada de Jesus vai ser a pior coisa que possa existir. Não tem nada mais grave, mais trágico, mais catastrófico do que o dia que Jesus voltar para o ímpio. É por isso que Amós chega a dizer que esse dia vai ser dia de trevas e não de luz, dia de choro e não de alegria. Porque exatamente quando Jesus voltar, o ímpio vai perceber quão desamparado ele vai estar, quão desassistido ele vai estar, quão desesperada será a sua vida, quão frágil vai ser a sua segurança, quão mentirosa vai ser a sua esperança. Quando Jesus voltar, na linguagem de Apocalipse 6, uma linguagem muito gráfica, é como se as colunas do universo estivessem abaladas e o mundo, o teto do universo estivesse desabando. É como se fosse um colapso, um prédio começando a implodir, e o homem tentando fugir para qualquer lugar no universo, não encontrar sequer um espaço para se esconder. E na verdade do que ele está tendo medo, pavor, não é nem mesmo da morte, ele está procurando a morte. O que ele está com medo é de encarar Deus, é de enfrentar Deus, é de saber que ele está diante do Cordeiro na sua ira. Então, a segunda vinda de Cristo não será bem-vinda, como não é bem-vinda a chegada de um ladrão de noite. Agora notem vocês, irmãos, o mundo será pego de surpresa exatamente por recusar-se a ouvir a palavra de Deus. Quando lá em 2 Pedro 3, capítulo 4, diz os zombadores, onde está a promessa da sua vinda? Desde que o mundo é a mesma coisa. Não é verdade o que eles falaram? Não é verdade. Jesus disse que a segunda vinda será como no dilúvio. O que aconteceu no dilúvio? Noé pregou. Segundo os estudiosos, pregou 120 anos. Enquanto fazia aquela imensa arca. Quem podia acreditar no negócio daquele? Nem chuva tinha existido. Falar numa inundação cósmica. Falar numa inundação do planeta. Noé deve ter sido considerado louco. Desvairado. Mas diz a Bíblia que quando o dilúvio chegou, apenas 8 pessoas se salvaram. Jesus comparou a segunda vinda como a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló exortou o povo de Sodoma, mas ninguém saiu, ninguém acreditou, ninguém deu ouvido ao que ele falou. Quando hoje você fala Jesus vai voltar, as pessoas escarnecem, as pessoas não acreditam. E eu posso lhes dizer que às vezes dentro da igreja, quando diz, Jesus vai voltar, fala, Jesus vai voltar, mas será? Vai voltar daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a um tempo que nem eu... Quem espera a vinda de Jesus para
nossa geração. Você aguarda Jesus chegar? Você tem expectativa que Ele volte? Você acorda de manhã e diz, pode ser hoje? Você tem essa expectativa? Note você que o apóstolo Paulo nutria essa esperança. É por isso que ele escrevendo lá em capítulo 4, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, ele se inclui entre os vivos. Ele tem esperança de que ele vai estar vivo. Você tem essa esperança? Então, note você que as pessoas não dão crédito, não deram crédito, não darão crédito. E aí entra um outro aspecto fortíssimo. Porque o texto diz que Jesus disse que na sua segunda vinda o mundo vai estar desatento, como nos dias do dilúvio. Diz o texto que casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam e festejavam. E eu pergunto para você, que mal há em casar e darem-se em casamento? Que mal há em você comer e você beber? Que mal há em você festejar? Não há mal nenhum. Mas quando o homem faz essas coisas que em si mesmas são boas, mas ele está tão envolvido nas suas coisas, nas suas atividades, nas suas ações, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos, que não tem tempo para Deus, não considera Deus, estas coisas que são boas em si, tornaram-se para ele uma maldição. Notem vocês, irmãos, o que muitas vezes afasta uma pessoa de Deus, não são as coisas más em si, são as coisas boas. John Piper disse que muitas vezes o que nos afasta dos manjares de Deus não são os venenos, são as tortas de maçãs. Porque quando uma dádiva de Deus leva você a não parar e refletir em Deus, e a ter tempo para Deus, e você se deleita tanto na dádiva que não tem mais tempo para Deus, então aquela dádiva se tornou um laço para a sua alma. Este vai ser o assunto lá na vinda de Jesus. As pessoas vão estar casando, dando em casamento, comprando, vendendo, negociando, fazendo, acontecendo, estudando, lutando aqui, lutando ali, correndo para aqui, correndo para lá. E isso são coisas boas em si mesmas, mas o grande problema é que essas coisas boas em si mesmas está drenando toda a atenção das pessoas ao ponto de elas não pararem para pensar e se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Quarto lugar. A segunda vinda de Cristo virá num tempo de aparente paz e segurança no mundo. Olha o versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Se você notar, essa frase paz e segurança é muito usada no Velho Testamento para denunciar a falsa pregação dos falsos profetas. Você se lembra disso? O povo estava vivendo em decadência, em desobediência, em rebelião, e a nação estava indo à bancarrota moral, à falência espiritual, e os profetas de Deus levantavam para denunciar o pecado, para chamar a nação ao arrependimento. Aí levantavam os falsos profetas e diziam, não, o que é isso? Não tem problema nenhum, não tem risco nenhum, está tudo bem, vamos ficar tranquilos, paz e segurança, está tudo ok, está tudo bem, não tem problema nenhum. E empregavam uma mensagem falsa e mentirosa para o povo. Daqui a pouco vinha a catástrofe, vinha a escravidão, vinha a tragédia. Quando o texto está dizendo agora no Novo Testamento, está falando exatamente daquela ideia de que nada vai acontecer. O mundo sempre foi o mesmo. Nunca mudou, não vai mudar. Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Essa promessa é tão distante, tão remota, que nós não temos que estar preocupados com isso. A ideia aqui que o texto está querendo mostrar para nós é o seguinte, irmãos: os incrédulos do mundo são como bêbados, vivendo em um paraíso falso, desfrutando de uma segurança falsa. Quando andarem dizendo paz e segurança, ou seja, obviamente esse dia não é aquele dia assim, líquido e certo. As pessoas não vão estar esperando. Vai ser um tempo em que as nações vão estar assim, erguendo monumentos à sua segurança e à sua paz, onde talvez os órgãos internacionais estarão costurando os grandes acordos de paz, onde talvez o mundo possa estar sentindo-se absolutamente seguro, e os homens que governam, pensando que os destinos do mundo e das nações estarão nas suas próprias mãos. É nesse tempo, é desse jeito, que eles estarão se sentindo na fortaleza da paz interna e da segurança externa,
então lhes sobrevirá repentina destruição. Volto a afirmar o texto de Lucas 17, 26 a 30. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso lá no dilúvio. Lá em Sodoma, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Eu pergunto a você, não são essas atividades da sociedade hoje? Não é isso que as pessoas estão fazendo hoje? É isso que elas continuarão fazendo até Jesus voltar. O grande aspecto é que elas estão tão envolvidas com estas coisas boas, que elas estarão pensando assim, estamos seguros, estamos em paz. E quando elas estiverem confiantes nessa segurança e nessa paz, virá repentina destruição. Porque a segunda vinda de Cristo para os ímpios é destruição repentina. Vamos ver em quinto lugar. A segunda vinda de Cristo em quinto lugar será inescapável. Olha a outra figura do verso 3. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É impressionante esta figura, né? Hoje a gente tem alguns recursos, né? A mulher pode dar à luz sem muita dor, ou quase sem dor. Hoje tem a questão da cesariana, que pode a mulher estar anestesiada. Mas fora isso, naquela época, uma mulher grávida não tinha a mínima chance de não sofrer a dor do parto. É um fato inescapável. A razão da dor está dentro do ventre dela. Não há como este filho sair sem o processo da dor. Paulo está usando uma figura óbvia do aspecto inescapável da realidade do julgamento ímpio. Assim como uma mulher não pode dar à luz sem enfrentar a dor do parto, assim também vai ser inescapável o sofrimento do ímpio no juízo, no julgamento, na segunda vinda de Cristo. Sexto lugar, a segunda vinda de Cristo será um dia de glória e terror ao mesmo tempo. Por que de glória? De glória porque quando Jesus voltar, para o povo de Deus vai ser o dia mais venturoso. Mais venturoso. Porque será um dia em que nós receberemos um corpo de glória. Será um dia em que as lágrimas serão enxugadas. Será o dia em que você vai poder ouvir: vinde, bendito de meu Pai, entre na posse do reino. Vai ser um dia em que você vai poder receber a posse definitiva da sua herança. Mesmo que aqueles que tenham já morrido há muito tempo e só o seu espírito esteja na glória, quando Jesus voltar, é que dar-se-á a glorificação de forma plena, porque só então se receberá um corpo de glória para se unir a esse espírito que já está na glória. Então vai ser um dia de fulgor, de vitória, de bênção incomparável. Porém, esse dia também será o dia mais terrível. Lá em Isaías 13, 6 a 8 está escrito assim, preste atenção. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem o Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Este vai ser o estado das pessoas quando Jesus voltar. Porque vai ser o dia do julgamento, o dia do juízo. O dia em que os homens serão banidos para sempre da face de Deus. Aqueles que se recusaram a crer no Filho de Deus. Um judeu acreditava que o mundo está dividido em duas eras. A era presente, que é uma era má e perversa. E a era futura, que é a era de glória e de luz. Entre essas duas eras existe o dia do Senhor. O dia do Senhor aí, onde virá a repentina destruição, é o dia do julgamento. É o dia do juízo. É o dia do acerto de contas. É o dia em que os livros serão abertos. É o dia em que as máscaras cairão. É o dia em que as contas serão acertadas. É o dia em que ninguém poderá escapar da ira do Cordeiro. Vamos olhar então agora o segundo ponto dessa mensagem.
a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância. Note você aí o contraste, o versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Note você o adversativa mais. Esse mais aí é uma adversativa que está colocando os cristãos em oposição, em contraste com esses ímpios, que serão surpreendidos com a segunda vinda. Vamos então a esse contraste. Você perceber, tem 4 grandes contrastes aqui nesse texto. Primeiro, conhecimento e ignorância. Ao mesmo tempo que o cristão tem conhecimento, porque ele é filho da luz, o incrédulo é das trevas, é ignorante, não conhece a Deus, não conhece a graça de Deus. Segundo, o contraste entre expectativa e surpresa. A segunda vinda vai ser surpresa para o ímpio, mas vai ser esperada pelo salvo. Terceiro, sobriedade e embriaguez. Ao mesmo tempo que o salvo tem sobriedade, o ímpio é comparado com uma pessoa bêbada. E o último contraste, salvação para aquele que crê e julgamento para aquele que se mantém rebelde. Eu quero destacar 2 verdades aqui muito importantes. Primeiro, a vigilância é resultado de uma transformação espiritual. Versículos 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Veja você, Paulo está dizendo que a vinda de Jesus vai ser surpresa como ladrão para o ímpio, para o incrédulo. Nós não seremos apanhados no sentido surpresa, no sentido de que nós somos filhos da luz, nós temos a mesma natureza do nosso Pai, que é luz, nós somos luz do mundo, nós somos filhos da luz, nós estamos na luz, e nós olhamos para a segunda vinda de Cristo, não como algo que nos surpreenderá. Por quê? Porque nós aguardamos a vinda de Jesus, porque nós amamos a vinda de Jesus, porque nós oramos pela vinda de Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, porque nós apressamos o dia da vinda de Jesus, fazendo a sua obra, porque nós estamos ansiosos por esta vinda, que é a nossa bendita esperança. O que Paulo está dizendo é que um cristão, ele vive na perspectiva da segunda vinda. Ele aguarda a segunda vinda, ele espera a segunda vinda, ele anseia por essa segunda vinda. Ele não é da luz, não é das trevas, ele não é filho das trevas, ele é filho da luz, ele aguarda esta vinda. Segunda coisa, a vigilância deve ser constante. Olha os versos 6 e 7. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite é que dormem, os que dormem de noite e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Note você aqui uma coisa seríssima. Paulo exorta sobre o perigo do crente imitar o ímpio, em vez de influenciá-lo. De a igreja imitar o mundo, em vez de impactar o mundo. O que Paulo está falando? O que Paulo está exortando? Note aí, por favor, está escrito. Assim, pois, não durmamos como os demais. Que demais? Note você, irmãos, que esse termo, a palavra dormirem aqui nessa carta tem vários significados. Vários. Por exemplo, ou pelo menos alguns, né? A palavra dormir aqui, ela não tem o sentido natural de descansar, de morrer. Não tem. Assim, pois, não durmamos como os demais. Então, não está falando aqui de dormir e morrer. Como, por exemplo, ele falou sobre esse assunto na primeira carta, aqui no capítulo 4, né? Ele falou de dormir aqui como pessoa que morreu. Também essa palavra dormir aqui não tem o sentido metafórico apenas de descansar. A pessoa está dormindo, está descansando, tirou uma soneca. A palavra dormir aqui tem um significado moral. Dormir aqui é aquela pessoa que está propositadamente
desatenta, descuidada, desinteressada pelas coisas de Deus. Ela não quer saber. Ela deliberadamente não quer saber. Ela zomba, ela escarnece. Onde está a promessa da sua vinda? Ele não vem coisa nenhuma. Deixa eu viver minha vida. Deixa eu curtir minha vida. Paulo está dizendo, olha, cuidado para vocês não imitarem essas pessoas, para vocês não viverem o mesmo estilo de vida delas, para vocês não praticarem as mesmas coisas que elas praticam. Paulo está dizendo, você não pode entrar por esse campo do relaxamento moral. Veja você que tem dois aspectos nessa preparação, nessa vigilância aí. Olha comigo, por favor. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Tem duas coisas aí. Primeiro, vigiemos, a necessidade de vigiar. O filho da luz é alguém que está atento, está de olho aberto, de ouvido apercebido, de coração sintonizado. É alguém que olha para a palavra de Deus e diz, meu Deus, eu quero estar preparado, eu quero estar pronto, eu quero estar sem ser surpreendido na tua vinda. Como perguntaram para João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele disse, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia, porque todo dia eu estou aguardando o meu Senhor chegar. Todo dia eu estou pronto para Ele vir. É essa expectativa, é essa vigilância que Paulo está falando. Nós devemos vigiar. Segunda coisa que ele está dizendo é o seguinte, nós devemos ser sóbrios. A necessidade de ser sóbrio. O que significa ser sóbrio? A palavra sóbrio tem exatamente o sentido oposto da palavra embriaguez. Olha o versículo 7. Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O que é embriaguez? Uma pessoa embriagada, primeiro, ela está sem controle, sem domínio próprio. Ela perdeu o controle das suas palavras, das suas ações, dos seus gestos. Ela perdeu o domínio, ela perdeu a sobriedade. Mais do que isso, quando a pessoa está embriagada, via de regra, ela não está atenta ao que está acontecendo à sua volta. Ela não tem a sua percepção completamente aguçada. Ela está desligada dos fatos importantes à sua volta. Então, quando Paulo diz que nós devemos vigiar e nós devemos ser sóbrios, significa que nós precisamos ter controle, domínio, estarmos atentos, antenados, ligados a tudo quanto a palavra de Deus nos informa, nos ensina e nos exorta acerca da segunda vinda de Cristo. Em outros termos, pegando uma outra comparação, deveríamos ser como aquelas 5 virgens prudentes, que não apenas se vestem, não apenas caminham na direção de aguardar o noivo, não apenas aguardam o noivo, mas têm azeite nas suas lâmpadas, estão preparadas. Há muitas pessoas que são como as virgens nécias, se dizem crentes, frequentam a igreja, colocam vestes próprias para esperar o noivo, carregam lâmpadas, mas não estão prevenidos, não têm azeite. E a Bíblia diz que a volta do Senhor será repentina, não terá tempo de se preparar. Não dá mais para se preparar. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Agora que vai perceber que não tem azeite. Não tem onde comprar, não tem ninguém que vende. Não dá prazo para comprar, ainda que tivesse alguém para vender. E a figura de Jesus é exatamente essa. A questão da preparação, não dá para ninguém comprar preparação espiritual. Ninguém vende preparação espiritual. Não existe na prateleira e não existe dinheiro que compre. É algo pessoal, é algo individual. A mãe não pode preparar para a filha, o pai não pode preparar para o filho, o marido não pode preparar para a esposa não pode preparar para o marido. Cada um vai ter que comparecer diante de Deus. E aí as pessoas estarão desprevenidas. Por isso Paulo recomenda sobriedade. Sobriedade. Terceiro lugar. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com corajosa militância. Olha o versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Eu quero destacar aqui 3 pontos importantes. Primeiro,
devemos aguardar a segunda vinda de Cristo não como espectadores passivos, mas como soldados militantes. Não é interesse do Senhor Jesus que você fique tão envolto no estudo das profecias, e a Bíblia diz, não desprezeis profecias, mas você fique tão envolto nas profecias a ponto de não ser ativo, dinâmico, na obra de Deus. O que Paulo diz? Você não deve achar que preparar-se para a segunda vinda de Cristo é botar-se, vestir-se com um lençol branco, subir para o alto de um monte e agora você ficar só orando, só lendo a Bíblia e aguardando Jesus voltar. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é que você aguarda a segunda vinda de Cristo como um soldado que entra num combate, que participa de uma batalha, que tem uma obra urgente a fazer, que tem um trabalho a realizar. E você vai perceber aqui uma coisa extremamente interessante. É que essa visão de olhar para cima apenas foi reprovada ou reorientada por aqueles anjos. Quando Jesus subiu, foi assunto ao céu, o que os discípulos fizeram? Ficaram olhando. E aí chegaram os anjos e perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que viste subir, de igual modo descerá. Em outros termos, dizendo o seguinte, olha, é hora de vocês irem para a obra, é hora de vocês fazerem a obra, em vez de ficarem apenas olhando para as alturas. Ele vai voltar, mas enquanto ele voltar, façam a obra, orem, preguem, testemunhem. Houve um tempo em que alguns estudiosos chegaram a ponto de dizer o seguinte, quanto pior, melhor. Porque quanto pior, mais Jesus está perto de vir. Então explodiu uma tragédia, ele aplaudia a tragédia. Porque cada tragédia que acontecia, cada guerra que explodia, cada bomba que soltava, ele dizia, não, cumpriu mais essa profecia, cumpriu mais aquela, cumpriu mais aquela, cumpriu mais aquela. Que bom, Jesus está voltando. Não foi essa a visão que o Senhor nos deu, de aplaudir a tragédia. A visão que o Senhor nos deu é que nós devemos trabalhar intensamente, colocar a nossa armadura, colocar a nossa proteção, colocar o nosso capacete, e nós estarmos fazendo a obra de Deus. A posição cristã é de enfrentamento e não de fuga. Segundo lugar, nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, protegendo nossos corações e mentes em Cristo. Olha você aí, que ele fala da couraça da fé e do capacete da esperança. A couraça protegia o coração e o capacete protegia a cabeça. Dois órgãos vitais que revelam que você tem que proteger a sua mente, proteger o seu coração, proteger a sua razão e proteger o seu sentimento, proteger a sua mente, proteger os seus sentimentos. Se a sua cabeça e o seu coração estiverem corretos, então a sua vida estará direita. Note você que coisa fantástica. Nós, na verdade, precisamos proteger nossos pensamentos e nossos sentimentos. Nossa cabeça e nosso coração. O nosso conhecimento e o nosso sentir. Mais do que isso, terceiro lugar, olha comigo aí, que nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, revestindo-nos das três virtudes cardeais do cristianismo. Note você no verso 8, que a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Fé, amor e esperança, conforme o capítulo 1, versículo 3, são as três grandes virtudes que marcam a maturidade de um crente. Você quer saber se um crente é maduro? Saiba se ele tem uma fé sólida em Cristo, se ele tem um amor profundo por Deus e pelos irmãos, e se ele tem uma viva esperança da glória. São as marcas da maturidade. Se a fé é sólida, se o amor é profundo, se a esperança é viva. É isso que ele está dizendo. Quando você tem uma fé sólida no Senhor, quando você tem um amor entranhado por Deus e pelos seus irmãos, o seu coração é protegido dos dardos do maligno. Quando você tem uma esperança viva da salvação, a sua mente é guardada. As intempéries podem vir, mas a sua mente não é afetada. Último lugar, irmãos, último ponto. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo
com sólida confiança. Versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Tem 3 coisas aqui que eu quero destacar sobre a questão da confiança na salvação divina. Primeiramente, a eleição divina. A eleição. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas Deus nos destinou para alcançar a salvação. Que coisa maravilhosa. Paulo está conectando aqui que a esperança da glória, a certeza da glória, tem muito a ver com o fato de Deus já ter nos destinado, não para a ira, mas para a salvação. De tal maneira que a salvação tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. O negativo é que Deus não nos destinou para a ira. O aspecto positivo é que Deus nos destinou para a salvação. Deus não nos destinou para a perdição. Deus nos destinou para a redenção, para a salvação. Segundo, ele fala aí da redenção na cruz. Olha, por favor. Porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Que morreu por nós. Veja você que a razão por que os crentes podem aguardar a salvação e não a ira, acha-se na pessoa de Jesus Cristo. Ele morreu por nós. De tal maneira que não tem teologia da glória sem primeiro ter teologia da cruz. Só podemos falar em glória, porque antes nós pudemos falar de cruz. Só existe céu, porque Jesus Cristo desceu às profundezas do inferno, diz a Bíblia. Ele desceu. E o credo apostólico vai informar isso, que ele desceu ao Hades. E os teólogos reformados entendem que descer ao Hades, descer ao inferno, era exatamente toda a intensidade do sofrimento que ele enfrentou na cruz do Calvário. Ali ele foi feito maldição, ali foi feito pecado. Ali o inferno inteiro vomitou sobre ele a sua fúria, seu veneno. Naquele momento pense você, o Deus que é santo, 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 aquele que nunca contemplou o mal, aquele que não teve dolo em sua boca, aquele que nunca pôs as suas mãos na iniquidade, aquele que nunca andou por veredas sinuosas, aquele que foi e sempre é e há de ser o sumo bem, puro e perfeito. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido, ele foi traspassado, ele foi moído, ele foi ultrajado, ele foi cuspido, ele foi zombado, ao ponto da Bíblia dizer que ele foi feito pecado por nós, foi feito maldição por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. É nesse momento de agrura, de treva, ao ponto do sol apagar a sua luz e de Deus esconder a sua face e ele gritar desamparado: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus o desamparou, porque se Deus não o desamparasse, Deus desampararia a nós. O nosso desamparo estava sobre ele, a nossa condenação estava nele, a ira que devia cair sobre nós caiu sobre ele. E Paulo está revelando essa gloriosa verdade para nós, irmãos. Nós só temos esperança da glória porque Jesus Cristo bebeu o cálice amargo da ira. A ira que estava destinada a cair sobre nós, caiu sobre ele. E porque ele morreu, nós podemos viver. Ele foi solidário conosco em nosso pecado, para que nós pudéssemos ser solidários com ele na sua glória. Finalmente, Paulo nos fala da comunhão eterna. Olha aí o versículo 10. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Preste atenção aqui. Quando Paulo diz, quer vigiemos, é uma outra palavra para quer estejamos vivos. Quer durmamos, é outra palavra para dizer que morreu em Cristo. Aí agora esse dormir aqui, não é o mesmo dormir do versículo 6. O sentido de dormir do verso 6 é um dormir de decadência moral. O dormir do verso 10 é um dormir em Cristo, morrer em Cristo. Então Paulo diz o seguinte, que ele morreu para que quer você
esteja vivo e vigiando até ele voltar, ou quero você morra antes dele voltar, você esteja com ele, em união com ele. Ou seja, a nossa união com Cristo não será prejudicada de maneira nenhuma se nós morrermos antes dele voltar. Ou se nós estivermos vivos até ele voltar. De qualquer maneira, de qualquer forma, nós estaremos em união com ele para sempre, para sempre. Porque diz a Bíblia que nós já estamos nele. Já morremos com ele, já ressuscitamos com ele, já estamos assentados nas regiões celestiais com ele. A Bíblia diz que nós subiremos com ele, que nós estaremos para sempre com ele, que nós reinaremos com ele, que nós estaremos em união perfeita, completa, inseparável dele. Nada, nem neste mundo, nem no porvir, pode nos separar dele. E a conclusão é o versículo 11. Conclusão prática. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Olha aí o capítulo 4, versículo 18, que foi esta mesma conclusão que ele teve quando falou do primeiro assunto. Como é que fica a situação dos que morrem? Ele termina dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Quando ele está tratando da maneira de Jesus voltar, ele termina do mesmo jeito. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O que Paulo está dizendo é que até Jesus voltar nós temos um grande trabalho. E parte do nosso trabalho é encorajar e é consolar, é edificar uns aos outros. O cristão não é edificado apenas por si mesmo. O cristão é edificado pelo irmão, pela irmã, por quem está perto dele. Então note você, que coisa linda, você pode ser uma bênção na vida do seu irmão. Você é um edificador, você é um consolador. E é muito importante você parar e perguntar, meu Deus, eu tenho cumprido esse papel? As pessoas que convivem comigo, as pessoas que estão perto de mim, são consoladas? São edificadas? São encorajadas? São fortalecidas? Pergunte para o seu coração. As pessoas se tornam mais animadas com a vida, mais crentes, mais piedosas, mais zelosas, pelo fato de conversarem com você, se relacionarem com você, estarem perto de você. Este é o propósito, este é o projeto de Deus. Note que em momento algum Paulo está nos encorajando a nos determos em detalhes de datas, de curiosidades, de especulações, mas ele sempre nos exorta, faça o trabalho, encoraje, fale, console, anime, edifique as pessoas. E desta maneira, como família da fé, nós estaremos então preparados e aguardando este glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos alegre o coração, que estejamos prontos, preparados, aguardando este glorioso dia da volta do Senhor. Amém.